E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Hoje eu tô trazendo uma informação para vocês que eu já falei em outras aulas, referente à ideia de você absolver alguém, né, numa sentença penal e essa pessoa ainda puder ser punida, por exemplo, administrativamente, possivelmente. E aí eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, para não ficar redundante, a ideia de um médico que que esteja ou tenha respondido a algum processo disciplinar, tá? E aí a gente tem o Código de Processo Ético Profissional do Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 2306 de 2022, que lá traz todo o procedimento do processo administrativo que o médico vai ter que enfrentar, além lá do direito penal. Então a ideia aqui seria a seguinte: o sujeito, o médico, por acaso, foi é, investigado, indiciado, depois foi processado criminalmente por um suposto crime, tal como uma lesão corporal imprudente no exercício da sua profissão, e aí também enfrenta um processo lá no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional de Medicina. A verdade é que eu estou falando que o sujeito estaria respondendo a dois processos. E aí, lá no processo penal, ele vem a ser absolvido. Então se ele foi absolvido no processo penal, automaticamente se encerraria o processo lá na esfera administrativa, no caso, no conselho de classe dele, o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina, vai depender de como for a sentença lá no processo penal. E o que a gente tem na realidade aqui? A ideia do princípio da independência dos poderes. Então, nós temos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Nem sempre uma decisão do poder judiciário vai vincular, por exemplo, uma decisão do poder executivo para que o sujeito fique ileso e isento de qualquer punidade, qualquer punibilidade referente a esse crime, ok? Então, eu até vou mostrar aqui como que é a ideia que eu coloquei para vocês. Eu fiz um mapa mental aqui de como se inicia lá o processo administrativo segundo a resolução 2306 de 2022. Esse processo é bem maior, é bem longo, mas aqui eu coloquei um resumo para vocês que já vai dar para vocês entenderem tranquilamente, tá? Então veja bem, no artigo 7º, então nós temos aqui uma série de informações, depois vocês vão poder ler, que trata de competência, julgamento, tudo isso. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: o artigo 7º traz a independência do processo ético. Ou seja, parágrafo 1º, independência das responsabilidades, independência e influência da sentença penal lá no processo administrativo. Olha o que diz a resolução 2306 de 2022, lá no artigo 7º. Processo e julgamento das infrações às imposições previstas no Código de Ética Médica são independentes, não estando em regra vinculado ao processo e julgamento criminal ou civil sobre os mesmos fatos, ok? Parágrafo 2º. A sentença penal absolutória influirá na apuração da infração ética quando tiver por fundamento o artigo 386, inciso 1, ou seja, estiver provada a inexistência do fato, e inciso 4, estar provado que o réu não concorreu para a infração. Então, somente o sujeito que estiver respondendo a um processo criminal e vai ter, né, uma influência, um resultado que poderá atingir o processo do Código de Ética Profissional, só vai ter que deixar de responder lá no Código de Ética Profissional, ou seja, o Código de Ética Profissional, o Conselho Federal, o Conselho Regional não vai poder dar continuidade ou sequer abrir o processo contra essa pessoa se ele tiver sido absolvido com base no artigo 386, inciso 1º do Código de Processo Penal, ou o artigo 386, inciso 4º do Código de Processo Penal. Nas outras possibilidades,
o sujeito pode ser absolvido na esfera penal e ser condenado a vir sofrer uma penalidade lá no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional de Medicina, conforme está estipulado no artigo 7º da Resolução 2306 de 2022. Então, toda vez, eu sempre falo isso, toda vez que vocês estiverem atuando no processo penal em que você vier absolver uma pessoa, preste atenção no dispositivo, como que o juiz colocou a absolvição lá. Se, no caso, for um médico, e se o juiz absolveu o seu cliente por falta de prova para condenar, gente, falta de prova para condenar é uma dúvida. Não está dentro do inciso 1º nem no inciso 4º, ok? O que vai acontecer aqui? Ele pode ser absolvido aqui no penal e ser condenado aqui a uma sanção lá no Conselho Federal de Medicina ou Conselho Regional de Medicina. Então, vale a pena sim recorrer. Muitas e muitas vezes, eu já fiz isso, recorrer de sentença na esfera processual penal, na esfera penal, em que o juiz absolve o réu, porém não absolve da forma adequada e faz com que fique ainda a possibilidade de alguma penalidade para esse réu, tanto na esfera civil quanto na esfera administrativa. E aí eu recuo para mudar o dispositivo. Lembrando que sentença tem que ter relatório, fundamentação e dispositivo. O que vai fazer com que o sujeito seja condenado em razão de um determinado fundamento é o dispositivo. O juiz vai ter que colocar lá, condena o réu a pena de tantos anos, conforme artigo 386, tal, ou 397, enfim, o artigo que for. Aqui esse 386, o juiz vai ter que colocar lá, nosso exemplo aqui que eu estou falando. Assim sendo, absolvo o réu conforme o artigo 386 do Código de Processo Penal, com base no seu inciso 1º, ou seja, está provada a inexistência do fato. Ora, se o fato inexistiu no processo penal, é óbvio que ele não existiu também lá no processo administrativo, ok? E no inciso 4º, o juiz colocaria, absolvo o réu com fulcro no artigo 386, inciso 4º, tendo em vista está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Então, nesse caso aqui, não houve nenhuma imprudência, nenhuma negligência, nenhuma imperícia lá, provavelmente do réu, para que ele pudesse vir também ser punido lá no Código de Ética Profissional. Agora, o inciso 2, tá? O inciso 5, o inciso 6, se o sujeito for absolvido aqui no processo penal, ele pode ser condenado aqui no Código de Ética do Conselho Federal. Então, fica essa informação para vocês. Volto a afirmar, toda vez que vocês absolverem alguém, observe a fundamentação e o dispositivo pelo qual o juiz está absolvendo, ok? Se não, você corre o risco de seu cliente ser absolvido na esfera penal, mas vir a ser punido na esfera civil ou administrativa. Fica essa informação para vocês. Qualquer dúvida, Comunidade Júri no Ar, você tem lá o nosso contato e nas nossas redes sociais. Grande abraço aí para todos e bons estudos.